Shalom, amados. Quero trazer uma palavra profética sobre a América do Sul, uma palavra de intercessão. São muitas as pessoas que oram pela América do Sul e creem no mover de Deus. Nós tivemos uma palavra nos anos de 1970 através do meu pai, que ele tinha que vir para o Mato Grosso, e o sonho foi que era para ter um lugar de adoração e intercessão contínua. Depois de eu ter pastoreado um tempo, o Senhor me conduziu a Cuiabá, e depois de me conduzir a Cuiabá, Ele tratou comigo disso de uma maneira clara, para um posicionamento de oração e intercessão. Quando nós começamos a orar pela América do Sul, eu recebi uma palavra no Salmo 110, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos seus inimigos. É uma palavra profética porque Deus nos colocou no centro geodésico da América do Sul. Às vezes as pessoas falam de América Latina pensando que é a América do Sul. A América do Sul é o Brasil e em volta do Brasil mais 12 nações. Depois tem a América Central e tem a América do Norte. Mas quando nós fomos deslocados para interceder, talvez tem gente que pergunta: pastor, vocês intercedem? Nós intercedemos aonde há uma necessidade, mas aqui nós clamamos por um avivamento na América do Sul. E há uma batalha espiritual travada em um nível muito grande esses dias. E o Senhor, através de uma irmã que se move no profético, nos deu uma palavra para que nós estivéssemos em intercessão com esse salmo sobre o centro geodésico, para que orarmos esse salmo aqui, para aquelas pessoas que oram pela América do Sul, que tomem posse desse salmo, que é o Salmo 18, e ele começa assim dizendo: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o Senhor é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Esse salmo é um salmo que algumas vezes você vai ouvir dentro dele: invocarei. A palavra invocar significa buscar, clamar, chamar por ele, até ele vir. Versículo 3 ele diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Então ele começa a falar da batalha que ele estava vivendo, e ele diz: cordéis da morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aqui já é a segunda vez no versículo 6 que ele diz: na angústia invoquei o Senhor, clamei, até ele vir. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto o Senhor se indignou. Então ele fala que saiu fumaça das narinas de Deus, né? E ele montou num querubim e voou. E ele diz lá no versículo 12: ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e havia saraiva e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo, despediu sua seta, espalhou e multiplicou os raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor ao soprar das suas narinas. E depois ele diz: livrou do meu inimigo, que era mais forte do que eu, daqueles que me aborreciam. Lá no versículo 20 diz: recompensou meu Senhor conforme a minha justiça, conforme o meu padrão, assim ele me retribuiu. E ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor, não me apartei. E ele diz lá no versículo 23, fui sincero perante ele, me guardei da iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. E agora ele diz algo onde ele coloca uma diferença de um para o outro. Ele diz: com o benigno te mostra benigno, com o homem sincero te mostra sincero,
Com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Uma tradução diz, com o homem maligno te mostrarás bruto. A minha tradução que diz indomável. Se você não entende o que é indomável, é quando você está cuidando de amansar um animal e ele não aceita ser amansado, ele é bruto, ele é violento, né? Ele diz assim, que Deus com o maligno vai se mostrar bruto, vai se mostrar violento. E ele diz, que tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. É uma palavra sobre todo esse sistema maligno que busca reger a América do Sul. E nós temos uma responsabilidade de intercessão, nós temos uma responsabilidade de clamor. E para você que faz parte, que ora, que quer determinar sobre um local, quer nos ajudar em intercessão, ore esse salmo com maneira forte e poderosa, declarando ele sobre o centro geodésico, declarando ele sobre a América do Sul, fazendo com que a palavra se mova. A palavra é algo que ela vai trabalhando quando ela sai da boca de um homem, de uma mulher, ela continua na dimensão do Espírito trabalhando. Por isso que Deus falou com Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei. E nós temos a palavra, ela é a espada do Espírito, e ela é o martelo que esmiuça a penha. Deus te abençoa como homem de oração, como mulher de oração, como intercessor, e que te sustente diante de toda a adversidade.